Meus irmãos, estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. E nós começamos o tempo comum com o batismo de Jesus. Depois Jesus que proclama o reino, O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus que chama os seus primeiríssimos discípulos, ali no mar da Galileia, Pedro e André, Tiago e João. Jesus que na sinagoga de Cafarnaum, vocês se lembram bem, prega com autoridade e expulsa aquele demônio, cala-te, sai dele. Jesus que cura a sogra de Pedro. E hoje nós encontramos Jesus libertando um leproso. Veja bem, a lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase, sempre foi um terror. Vamos voltar lá atrás, há 3, 4 mil anos atrás, quando não tinha nada, nenhuma medicação para curar a lepra, e a lepra é uma doença extremamente contagiosa. E veja bem que na mentalidade da religião judaica, a lepra, ou melhor, toda doença era um castigo de Deus. Deus recompensava os bons com quê? Com riqueza, família numerosa, vida longa. Era esta maneira que Deus, na mentalidade deles, recompensava os bons. Os maus, Deus castigava com a doença. Com a doença. E como a lepra era a pior doença, significa que a pessoa que contraía lepra era uma pessoa desprezível, que Deus castigava daquela maneira, de tal maneira que dava para ele aquela pessoa por tão ruim que ela fosse, tão pecadora, que Deus dava uma doença que tinha que excluí-la do convívio social. Era esta a mentalidade na época. Veja que é terrível, mas era a realidade. Portanto, a primeira leitura de hoje, do livro do Levítico, traz as orientações. Se alguém aparece com alguma erupção na pele, naquele tempo eles não sabiam distinguir, se era uma catapora, se era uma inflamação, e tudo já era suspeita da lepra. Mais ou menos hoje, como a Covid, agora já passou essa histeria, Começou a tossir, já está com... começou uma coisinha, já está com... E se não tiver, também está, porque precisa de... Quanto mais tiver, melhor Porque mais dinheiro rola, não é assim? Muito bem. Naquele tempo, dizia assim a lei: se alguém está nesta situação, deve ser levado ao sacerdote. Não tinha médico, Então, o padre não, o sacerdote do Antigo Testamento, tem nada a ver com o sacerdote do Novo Testamento. O sacerdote é que devia verificar e dar a última palavra. Então, tinha que apresentar ao sacerdote. E se o sacerdote concluísse que era lepra, esta pessoa
deveria ser excluída, jogada fora, esperar a morte. Lá naquelas encostas, longe do convívio social, longe da família, não importa se era mãe, se era criança, então, era jogado fora. Ia viver no meio dos leprosos, distante, para não contaminar ninguém. E o homem que contraía lepra, ele tinha que andar com a barba toda atrapalhada, com o cabelo todo atrapalhado, com as roupas todas rasgadas, com a barba coberta, quer dizer, de máscara, né? Barba coberta de máscara, né? E se alguém aproximasse, devia gritar, né? Impuro, eu sou impuro, impuro, não se aproxime de mim, para não contaminar ninguém. Era esta a triste situação do leproso. Muito bem. Estas eram as normas sanitárias, os protocolos. Protocolo que eles faziam para a lepra naquele tempo, não é? Hoje nós vivemos cheio de protocolos, né? Protocolos para lá. Era o protocolo da época. Está aí no Levítico, no livro do Levítico. Muito bem. Vamos dar um pulo de quase 2000 anos agora. Do Levítico para Jesus. Jesus está pregando o Evangelho. Jesus curando os leprosos, ou melhor, curando os doentes, ressuscitando os mortos, pregando o Evangelho do Reino, atraindo multidões. E esta notícia chegou lá no acampamento dos leprosos, que tinha um sujeito diferente, que não tratava os doentes, os leprosos, como os sacerdotes do templo, como os religiosos, como as autoridades, mas que tinha compaixão dos doentes, que tinha compaixão dos pecadores, que não condenava ninguém, mas que perdoava, que pregava com autoridade. Essa notícia chegou também para os leprosos lá. E um leproso deve ter pensado, bom, eu estou lascado mesmo, não tem jeito mesmo, eu vou me arriscar. Eu vou até esse cara, esta pessoa. Quem sabe ele tem compaixão de mim e me liberte deste sofrimento terrível. E ele, o que ele fez? Fez uma coisa absurda, que era proibido pela lei. Podia ser multado, viu? Podia ser multado. Não é até preso, não é? O que ele fez? Ele foi e aproximou de Jesus, mas não podia aproximar de uma pessoa sadia. Onde estavam as pessoas sadias? Tinha que ficar longe. Ficar em lockdown. Não é? Distante. Fechado, dentro de lá. Mas para ele, essas coisas não tinham sentido. E ele percebia que certamente que Deus não aprovava isto. E o que ele faz? Diz o Evangelho que ele foi até Jesus, jogou-se aos pés de Jesus no ato de extrema humildade e fez uma pequena oração. Se fosse eu, você, o que a gente ia fazer? Senhor Jesus,
dá um jeito aqui, me tira dessa situação, eu tenho filhos, eu quero voltar para casa, não aguento mais, me cura, Senhor, não é? Se fosse algum protestante, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, seria mais ou menos assim, não é? Mas ele faz uma pequena oração, Senhor, eu sei que tens o poder para me curar. Se queres, podes curar-me. Ele não apresenta nada para Jesus, apenas aquela confiança inabalável em Jesus. Se queres, podes curar. Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. E diz o Evangelho que Jesus estendeu a mão e fez uma coisa que não podia fazer. Uma pessoa sadia não podia aproximar de um leproso e muito menos encostar no leproso. Pode pegar o vírus, né? Este vírus é terrível. Não é vírus, não, é bacilo, né? Parece, né? Mas é coisa terrível, não pode nem encostar, não é? Tem que lavar com álcool em gel, tudo. E Jesus não fez nada disto. Jesus toca nele. Eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. E a lei dizia que uma pessoa que tinha saúde, tocava no leproso, estava contaminado, já tinha contraído a lepra. E Jesus desobedece à lei? E Jesus ficou contaminado? Não. Sabe por quê? Porque ele é o purificador. Ele é Deus. Ele é a mão de Deus. Ele é a compaixão, a misericórdia. Aquele que purifica. E diz o Evangelho que no mesmo momento aquele leproso ficou curado. Os dedos que estavam caindo já estavam ali. Estavam ali. Aquelas feridas que tinha na pele já não tinha nada mais. E ele fica, não é? Imagina a situação daquele leproso, não tem mais a doença. Jesus tocou nele, não tem mais a doença. E Jesus, como não era o Valdomiro, nem essa turma dessas igrejas atrapalhadas, disse para ele, não conte para ninguém, porque Jesus não era curandeiro. Jesus não queria que fizesse propaganda dele. Cura, irmão, conta a graça, irmão, conta a graça, conta o milagre. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus. Não é fazendo propaganda. Jesus, pelo contrário, vai dizer, não conte a ninguém. Não conte a ninguém. E Jesus, que não era desobediente, disse para ele, agora você vai lá no templo, procura o sacerdote, mostra-te para ele, porque ele que diz que você está impuro, é ele também que tem que dizer, segundo a lei, se você não tem mais a doença, se pode voltar ao convívio social. E era tão pecado a lepra, que a pessoa tinha que oferecer um sacrifício, ali se foi purificado. E Jesus manda ele obedecer a lei. Mas diz o Evangelho que aquele leproso diante da cura não obedeceu a Jesus. Não obedeceu. Saiu contando para todo mundo, olha o que aconteceu comigo. Olha o que Jesus fez comigo. Eu era leproso, agora não tenho nenhuma doença. E saiu contando as maravilhas que tinha acontecido na vida dele, a tal ponto que Jesus tinha que ficar
em lugares escondidos, porque as multidões vinham ao seu encontro. Meus irmãos, vamos trazer este evangelho para a nossa vida. Qual é o nome deste leproso? Onde que este leproso morava? Não fala o evangelho. Em outras curas que Jesus fez, foi em Cafarnaum, não é? Foi em Jericó, foi em Jerusalém, foi caminhando, não é? Para Jerusalém, que Jesus curou, tá? Este não fala onde, e não fala o nome dele, a idade que ele tinha, como se tinha família, não fala nada. Por quê? Sabe por quê? Porque este leproso sou eu, Firmino, Antônio Firmino, é você, você que me ouve aí, você que me vê aí, este leproso sou eu, você, cada um de nós. E qual que é a lepra? A pior lepra é aquela que vai destruindo o corpo? Não. A pior lepra é a lepra do pecado. Esta destrói a alma. Esta destrói a alma. E se a gente observar este evangelho, é uma pequena liturgia penitencial. Aquele leproso que reconhece a sua lepra e que sabe que não pode fazer nada e que só Deus pode realizar a sua cura. Isso significa aquele pecador, aquela pessoa que está numa situação de pecado e sabe que só Deus pode libertar, e no gesto de humildade se lança aos pés de Jesus, dobra os seus joelhos no confessionário, diante do ministro, e vai dizer ali os seus pecados, as suas misérias, suas lepras, suas doenças, e vai dizer: Senhor, só o Senhor pode me perdoar, eu creio. Se o Senhor acha que eu mereço, me perdoe. E quando nós agimos assim, quando nós temos esta atitude, o que nosso Senhor faz conosco? Estende a mão. Toca em nós, pela graça. Os teus pecados estão perdoados. Eu te absolvo dos teus pecados. E quando nós somos absolvidos do pecado, já não tem mais o pecado, não tem mais a lepra. Se eu faço uma boa confissão, verdadeiramente arrependido e desejoso de uma conversão profunda da santidade, Deus me retira desta situação de miséria, que é o pecado, e restitui para mim a saúde da minha alma. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da Quaresma. A igreja é sábia, já nos introduz neste último domingo, antes da Quaresma, já nos introduz neste mistério, neste tempo especial que é a Quaresma, este tempo de reconciliação com Deus, conosco mesmo, com os irmãos. Por isso que todo católico, que é cristão de verdade, não deixa de fazer a sua confissão para a Páscoa. Vocês sabem que um dos mandamentos da igreja, os 2 mandamentos, né?
confessar ao menos uma vez por ano, ao menos, e comungar pela Páscoa da ressurreição. Por isso que, antigamente, tinha as desobrigas. O que eram as desobrigas? Não é? Porque todo católico tinha a obrigação de confessar para a Páscoa. Então havia as desobrigas, isto é, aqueles padres vizinhos daquelas cidades do interior, durante a quaresma, não é? Eles se reuniam em determinada paróquia daquele grupo, daquela região, e todos os padres ali passavam dias atendendo as confissões, visitando as capelas, atendendo todo mundo, fazendo a desobriga. Isso sempre houve na igreja. Hoje nós, por causa as coisas facilitaram, todo mundo tem carro, nós temos os mutirões das confissões. Ano passado, por causa desta peste chinesa, nós tivemos que interromper, não é, os mutirões. Mas nós não deixamos de atender as confissões. Não é verdade? Ninguém aqui deixou de confessar, porque eu não deixei de atender confissões um dia sequer e atendi todos os que me procuraram. Todos. Talvez foi a quaresma que eu atendi mais confissões, foi a última quaresma. E nós vamos confessar, né? Todos nós padres, fazemos a nossa confissão, não é? Neste tempo, e cada um de vocês são chamados também a fazer a sua confissão. Não deixe, não carregue esta lepra na alma, não. Não carregue a lepra do pecado, porque o pecado pode nos jogar na condenação eterna. Não sejamos escravos da lepra do pecado, mas sejamos escravos do amor de Deus. Este amor que Deus derrama em nossos corações, através do sacramento da penitência. Fazer uma boa preparação para a confissão. Não vir confessar de qualquer maneira. Eu distribuí aqui aqueles folders, né? Para fazer uma boa confissão. Prepare. Abra o seu coração para Deus. Não tenha medo. Não vamos criar na nossa vida pecados de estimação, porque eles fazem mal para nós. Ah, mas isso é bom e eu não consigo viver sem isso. Consegue sim. Vamos nos libertar desta lepra. Vamos pedir a nosso Senhor, nesta quaresma, a verdadeira conversão. A conversão do coração. E Jesus deseja ardentemente estender as suas mãos sobre nós, tocar em nós com a sua graça, com a sua misericórdia, dizendo: eu quero, fica curado, eu te absolvo. Que Deus nos ajude e que esta quaresma seja para nós um tempo verdadeiramente de conversão, de volta para Deus, de busca do verdadeiro amor, que é Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.